A questão do Amapá foi uma das disputas territoriais mais importantes da história do Brasil, envolvendo diretamente a França e colocando em jogo uma vasta área da Amazônia Oriental, onde hoje está o estado do Amapá. Esse conflito, que começou no século XIX e se estendeu até o início do século XX, teve como pano de fundo a indefinição da fronteira entre Guiana Francesa e o Brasil. A origem da questão do Amapá remonta ao Tratado de Utrecht, assinado em 1713 entre Portugal e França. Nesse tratado, a linha de fronteira entre as colônias da França e de Portugal na América do Sul deveria ser um rio, mas o problema era que o tratado não identificava com precisão qual rio seria esse. Na região, existiam dois rios candidatos, o Oiapoque, que deságua ao norte do atual estado do Amapá, e o rio Araguari, mais ao sul. Essa ambiguidade abriu espaço para diferentes interpretações. Com o tempo, Portugal e depois o Brasil passaram a considerar o rio Oiapoque como limite natural. Já a França defendia que a fronteira deveria ser o Araguari, o que estenderia o território francês para dentro do que hoje é parte do Amapá, tomando uma faixa de cerca de 260 mil quilômetros quadrados. Durante o Império, o Brasil manteve uma política de evitar confrontos diretos, tentando resolver a questão por via diplomática. No entanto, no final do século XIX, a situação se agravou. A França incentivou a presença de colonos e comerciantes franceses e estrangeiros na área disputada, criando a chamada República Independente de Cunani, uma tentativa de ocupação de fato do território por aventureiros, com apoio indireto do governo francês. Essa atitude foi encarada como provocação pelo governo brasileiro, que respondeu organizando expedições militares e administrativas para reafirmar sua soberania sobre a região. Em 1895, a tensão chegou ao ápice quando tropas francesas atravessaram o rio Oiapoque e ocuparam parte do território, matando militares brasileiros. O episódio causou revolta nacional e mobilizou a opinião pública. Diante da escalada do conflito e para evitar uma guerra, Brasil e França concordaram em submeter a disputa a uma arbitragem internacional. O escolhido como árbitro foi o presidente da Suíça. E, durante o julgamento, o Brasil apresentou documentos e provas baseados no Tratado de Utrecht, além de mapas históricos e evidências da ocupação da região por brasileiros há décadas. A França, por outro lado, defendia que os limites não estavam bem definidos e que usava a presença de colonos franceses para justificar sua pretensão sobre a área. Mas os argumentos franceses foram enfraquecidos por não haver bases legais concretas que sustentassem a ocupação além do Oiapoque. Graças a isso, em 1º de dezembro de 1900, saiu o resultado. O laudo arbitral da Suíça foi favorável ao Brasil. A decisão reconheceu o rio Oiapoque como fronteira legítima, garantindo a soberania brasileira sobre toda a área disputada. Foi uma vitória importante para o Brasil, tanto territorial quanto diplomática, pois o país conseguiu resolver a questão de maneira pacífica, sem recorrer à guerra, reforçando seu prestígio internacional. A partir daí, o governo brasileiro intensificou a presença no Amapá, criando estruturas administrativas e fortalecendo a ocupação do território, com a instalação de destacamentos militares, escolas e instituições civis. A vitória na questão do Amapá consolidou a posição brasileira na região do norte e reforçou a importância da Amazônia para o país. Também se viu como exemplo da resolução pacífica de conflitos internacionais, por meio da diplomacia e do uso de tratados históricos. O episódio teve grande impacto simbólico e reforçou o nacionalismo e mostrou que o Brasil tinha condições de proteger sua soberania, mesmo diante de potências europeias. Além disso, a região do Amapá passou a ter uma identidade mais clara dentro do território brasileiro, o que mais tarde ajudaria na sua elevação a território federal e posteriormente a Estado. Hoje, a história da questão do Amapá é um capítulo essencial para entender a formação das fronteiras brasileiras e a importância da atuação diplomática na manutenção do território nacional. É um exemplo de como história, geografia e política internacional se entrelaçam na construção da nossa soberania.